Passamos então para a lição da terça-feira, onde serão considerados os versos 11 a 15. E aqui nessa porção nós vamos encontrar o primeiro grande desafio da nossa lição e na lição da quarta-feira o segundo. Então vamos considerar os versos 11 a 15, que dizem assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então vamos considerar esta questão e vamos entender o que é que foi cravado na cruz. Esse é o grande ponto nesta lição. E o autor faz mais uma vez o comentário. Quantas vezes nós adventistas já vimos alguns desses textos, especialmente o verso 14, onde diz que foi cancelado o escrito dívida e que ele foi encravado na cruz ou cravado na cruz, o ser usado contra a compreensão e a convicção dos adventistas do sétimo dia da validade da lei eterna de Deus e da guarda do sábado como o sábado do quarto mandamento, o sétimo dia da semana. Então o autor aqui ele vai fazer algumas reflexões. Primeiramente sobre os versos 11 e 12, ele faz uma comparação de forma bastante interessante de que o batismo para gentios conversos ao cristianismo era o verdadeiro substituto do rito da circuncisão. Então, o que ele está dizendo aqui nos versos 11 e 12 é que, embora aqueles irmãos não haviam sido circuncidados por meio de mãos, eles possuíam a verdadeira circuncisão de Cristo. O que significa isso? A circuncisão efetuada por Cristo, que é a circuncisão do coração. E Paulo explica isso pelo batismo, no verso 12, sepultados no batismo e ressuscitados dentre os mortos. Então, Paulo fala disso também em Romanos capítulo 6, o cerimonial, versos 3 a 6, quando somos mergulhados no tanque, nós estamos à semelhança da morte de Cristo, quando somos retirados da água, à semelhança da ressurreição em Cristo, ressuscitando para uma nova vida. Então, Paulo usa essa compreensão, usa esse argumento. Interessante que ele menciona aqui no verso 13, que enfatizando que ele se refere à experiência da conversão, ao mencionar no momento em que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos. Então, Paulo está falando aqui de algo muito maior do que a circuncisão do corpo, do que a circuncisão da carne. Ele está falando de perdão simbolizado pelo batismo, realizado pela obra de Cristo. E aí, então, chegamos a este verso 14, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra vós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A pergunta que não quer calar: o que é que Cristo removeu? Que dívida foi essa que ele removeu? E o que é que ele cravou na cruz? A lição, então, vai sugerir várias interpretações. Menciona que talvez se refere a lista de acusações que havia contra nós. Alguns entendem que se refere pode ser outra interpretação, a lei cerimonial escrita por Moisés. Ainda entendendo esta expressão ordenanças, não é? Que aparece aqui no verso 14, poderia ser a decretos eclesiásticos, decretos seculares e também eclesiásticos. E Paulo usa só uma vez mais isto aqui, esse termo, não é? Em Efésios 2, 14 e 15, quando se refere à lei cerimonial como sendo uma parede de separação entre judeus e gentios. Paulo, então, está caminhando para reforçar que os crentes gentios não precisam guardar os preceitos da lei cerimonial.
incluindo a circuncisão. Isso tem que ficar muito claro. É isso que Paulo está transmitindo aqui. Nem obedecer os regulamentos de pureza relacionados a essa lei. Outros elementos de pureza, por exemplo, da abstinência de toda e qualquer prostituição, claro, isso não está abolido. É só irmos lá a Atos capítulo 15, irmãos, quando o primeiro concílio se reúne e promulga essa compreensão. Eles não teriam que impor, judeus convertidos ao cristianismo não teriam que impor essas práticas aos gentios convertidos. Então, Paulo aqui não sugere, não dá a entender que os 10 mandamentos que foram cravados na cruz está completamente fora de questão, especialmente porque ele define o pecado como violação do mandamento. Romanos 7,7 vai nos clarificar isso. Outra interpretação sustenta que o escrito da dívida, cravado na cruz, não se refere à lei moral, obviamente, aos 10 mandamentos, mas é uma metáfora da nossa dívida moral com Deus pela nossa condição de pecaminosidade. Não a lei moral, mas uma dívida moral nossa com Deus por causa do pecado. Romanos 6,23, salário do pecado é a morte. Bom, isto coloca, irmãos, a melhor interpretação proposta aqui pela lição, que o escrito da dívida mencionado aqui tem que ser entendido no contexto da salvação. Essa dívida moral que Jesus cravou na cruz ao morrer em nosso lugar. Foi essa dívida, a nossa dívida pela nossa condição de pecaminosidade. E aqui a fonte nos vem do pastor Wilson Paroski, nosso colega, pastor, querido, amigo, numa contribuição dada de um trabalho feito pelo Instituto Bíblico de Pesquisa. Então, irmãos, que fique bem claro, todo o caminho construído aqui pelo autor, muito bem construído por sinal, ele nos aponta para que esta dívida, o escrito da dívida cancelado na cruz, que consistia de ordenanças, palavra que Paulo só usa uma única vez para falar da parede de separação entre judeus e gentios, aponta para a nossa salvação, para a nossa dívida moral, por conta da nossa condição de pecadores, não porque somos gentios e aqueles eram judeus, não tem nada a ver com etnia, não tem nada a ver com práticas que estavam sendo deixadas de serem realizadas por conta de cultura étnica, mas se refere à nossa natureza de pecado e ao recebermos o perdão de Cristo. Na cruz, Cristo então crava os nossos pecados na cruz e em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Irmãos, esse parece ser o melhor sentido, a melhor explicação para esta passagem que por muitas pessoas, infelizmente, é usada. E aqui, então, despojando o verso 15, o autor não comentou, mas eu faço um comentário, e o comentário bíblico, irmãos, ele faz aqui uma menção, essa expressão despojando, é como se você despisse alguém, como se você mostrasse o verdadeiro caráter de uma pessoa. E o comentário faz uma explicação interessante, que até, e ele se baseia isso, irmãos, claro, por um conjunto de evidências bíblicas e também do Espírito de Profecia, que até a cruz havia uma certa simpatia dos mundos não caídos por Satanás. Ainda havia uma certa dúvida, será que Deus não foi muito rigoroso? Então Deus teve que ter muita paciência. E na cruz isso ficou escancarado, o verdadeiro caráter de Satanás. Então, esse verso 15, o triunfo de Cristo na cruz acabou expondo ao universo e ao mundo todo o verdadeiro caráter de Satanás e seus anjos, e é por isso que nos fala que Cristo triunfou na cruz. E esse triunfo não foi só um triunfo do amor, não foi só um triunfo da verdade, não foi só um triunfo para os mundos não caídos, mas foi um triunfo para mim e para você. Que nós possamos usufruir disso, é o meu desejo e oração, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira.